Olá, galera do YouTube. Estamos aqui para a primeira aula de Geografia para o 6º ano. Como eu faço as minhas turmas, eu leio o texto e dou a eles e depois faço um breve comentário, se for necessário, porque o texto é bem mastigadinho, o texto é bem fácil. Tá? Então vamos lá. A descoberta do tempo e do espaço. Tempo e espaço, dois elementos abstratos. Tudo que existe se situa num tempo e ocupa um espaço. Da mesma forma, tudo o que acontece também se situa num tempo e num espaço. Dizemos que o tempo e o espaço são elementos abstratos. Você sabe o que é elemento abstrato? Então vamos distingui-lo agora. Distinguindo o elemento abstrato e o elemento concreto. Para você compreender melhor, vamos tomar como exemplo dois elementos, o tempo e o caderno. Você pode ver ou ouvir o tempo? Pode comê-lo ou cheirá-lo? Também não. E o caderno? Podemos descrever o caderno, sua cor, seu peso, seu tamanho? Sim, podemos perceber um caderno por meio de nossos sentidos. Um caderno, portanto, é um elemento concreto, coisa palpável, vista. Quando não podemos perceber um elemento por meio dos nossos sentidos, tato, visão, audição, paladar e olfato, dizemos que esse elemento é abstrato. Porque a ideia que fazemos dele vem do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Abstrato, portanto, é o contrário de concreto, de visível e facilmente percebível pelos sentidos. Concluindo, os elementos abstratos, como o tempo e o espaço, existem de fato, mas não podemos vê-los, ouvi-los nem tocá-los. O que é o tempo? Podemos observar umas cenas que eu vou mostrar aqui para vocês no livro, que o operário chegou cedo à fábrica e à tarde voltou para casa. Cedo e tarde são elementos que nos indicam que o tempo passou. Isso significa que o tempo é algo que vivemos. Isso aqui, vou mostrar para vocês a figurazinha do operário chegando, certo? Vocês podem aproximar. Sempre que fazemos a pergunta quando, estamos nos referindo ao tempo. O tempo, portanto, representa um momento, um instante, a época em que algo ocorreu ou existiu. Ocorre ou existe, ocorrerá ou existirá. O que é espaço? A cena que eu tenho aqui mostra uma série de aspectos do espaço. Embaixo e em cima, à direita e à esquerda, dentro e fora, perto e longe, na frente, atrás, ao lado. Veja que cada coisa ocupa um lugar, ou seja, uma porção específica do espaço. Sempre que fazemos a pergunta onde, estamos nos referindo ao espaço. Quando, ao tempo. Onde, estamos nos referindo ao espaço. O espaço, portanto, refere-se ao lugar que as coisas ocupam e onde os fatos ocorrem. Está aqui a figurazinha, está aqui, ó, a vocês, direitinho, tá? Uma sala de aula, certo? Isso. Podemos ainda nos referir ao espaço usando outros termos que servem para medi-lo ou descrevê-lo, como lugar, região, área, localidade, território, distância e etc. Medir o tempo e o espaço. Acabamos de ver que o tempo e o espaço são elementos abstratos. Como podemos medir ou descrever um elemento abstrato? Podemos medir o tempo em segundos, minutos, horas. São medidas usadas para o período curto. Outra forma de medir o tempo é em dias, semanas, meses e anos.
São medidas usadas para períodos maiores. Períodos muito longos podem ser medidos em décadas, 10 anos, séculos, 100 anos, milênios, 1000 anos, ou até em milhões ou bilhões de anos. E o espaço, como podemos medi-lo? Uma das formas de medi-lo, pelo seu tamanho, grande, pequeno, médio, etc. A medida da distância pode ser expressa em milímetros, centímetros, metros ou quilômetros. Por exemplo, o espaço que separa uma carteira da outra na sala de aula é medido em centímetros. Mas para medir o espaço que separa o Brasil de Portugal, usamos o quilômetro. O tempo da natureza e o tempo do ser humano. Vimos que existem diferentes unidades de medida de tempo, que os períodos curtos são medidos em minutos ou horas. Os períodos longos, em dias, semanas, meses ou anos. E os períodos muito longos, em décadas, séculos ou milênios. E que o uso de uma ou outra unidade de medida depende do que se quer medir. Por exemplo, para saber a duração de uma aula, usamos como unidade a medida a hora ou o minuto. Já o período transcorrido entre a chegada dos portugueses ao Brasil e os dias de hoje é medido em séculos. As grandes transformações que ocorrem no universo e que ainda ocorrem no nosso planeta são extremamente lentas. Por exemplo, o surgimento das estrelas, o aparecimento da Terra, as diversas etapas ou eras do nosso planeta, desde a formação das primeiras rochas até o surgimento da vida, e mais tarde o aparecimento do ser humano. Ocorreram muito lentamente, levaram bilhões de anos para acontecer. O tempo das transformações naturais terrestres é chamado de tempo geológico. Aqui, no nosso planeta, a Terra, o tempo geológico é a duração das mudanças que ocorrem nas rochas, nos rios, nas montanhas, etc. O tempo da natureza, no universo, das estrelas, das galáxias, é chamado de tempo astronômico. Então, nós temos o tempo geológico, que é o tempo terrestre, e temos o tempo astronômico, que é o do universo. E as transformações que ocorrem na sociedade humana? Elas acontecem mais rapidamente do que as transformações da natureza. A invenção da escrita, a descoberta da técnica da utilização dos metais, o desenvolvimento das primeiras civilizações, a queda do Império Romano, o desenvolvimento do comércio, a Revolução Francesa, a industrialização e a descoberta do uso do átomo para gerar energia são alguns exemplos de transformações realizadas pelo ser humano. Para medir o tempo de duração desses acontecimentos, usamos o ano, a década e o século. O tempo das transformações humanas, ou seja, o período a partir do qual encontramos vestígios da expressão de fatos ou coisas realizados pelo ser humano, por exemplo, pinturas, desenhos, escritas, construções, na superfície da Terra é denominado de tempo histórico. Então, nós temos o tempo geológico, que é o tempo da Terra, temos o tempo astronômico, que é o tempo do universo, e temos o tempo dos acontecimentos, que são denominados de tempo histórico. Bom, acabamos a nossa primeira aula de geografia, está no 6º ano, e espero que vocês utilizem esse material para revisão, estudos na sua sala de aula e nos seus trabalhos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.